Olá, amigos e amigas, alegria estar com vocês mais uma vez para o nosso culto. Que Deus abençoe para nós esse momento de reflexão, de encontro com Deus e também de comunhão com a palavra que Deus traz para cada um de nós, em busca da nossa identidade com Cristo. E esse é o tema do culto também de hoje, a identidade com Cristo. Como que nós somos, o quanto que nós estamos parecidos ou quanto que nós nos identificamos com este Cristo que é o nosso Salvador. É isso que eu quero convidar vocês a pensarmos hoje, nesse final de semana que estamos aí celebrando o Domingo de Ramos, o início da Semana Santa, a preparação para os acontecimentos de Páscoa, tudo o que temos ainda pela frente dessa caminhada, olhando esse Cristo sofredor e vitorioso também, e como que nós vamos nos identificando com Ele. Então que Deus abençoe para você, para mim, para todos nós, esse momento de culto, de adoração. Convido você, então, a nós nos aproximarmos de Deus em oração, trazendo a Ele o nosso pedido de perdão. Vamos ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós temos por decisão, escolha e uso da nossa liberdade andarmos nos Teus caminhos e termos uma identidade com Cristo. Mas esse é o desafio que muitas vezes não conseguimos realizar e cumprir, por causa dos nossos pecados, que nos impedem muitas vezes de fazermos aquilo que Tu esperas de nós. Nossas fraquezas, nossas limitações, nossas inabilidades nos levam a nos distanciarmos muitas vezes dos Teus caminhos. Por isso, neste momento, Te pedimos perdão. Pedimos que sejas bondoso conosco e que nos receba de volta no Teu abraço de Pai amoroso e nos conceda o perdão de todos os pecados conquistados por Cristo na cruz. Ajuda-nos também, ó Deus, a levarmos uma vida de busca dessa identidade com Cristo em tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos revelou através do Seu Evangelho. Que a Tua graça e o Teu amor nos fortaleçam no compartilhamento do perdão que podemos fazer com as pessoas com quem convivemos. Concede-nos igualmente o poder do Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida de acordo com a Tua Palavra. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, se vocês estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados, se vocês creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se desejam corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo, estão de acordo com o plano divino de resgate de todo o pecador. E se esses sentimentos são verdadeiros em seus corações e suas mentes, para vocês eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus esteja com cada um de nós, na sequência agora do nosso momento de culto, uma vez que nós estamos limpos de todas as nossas culpas, que possamos indo abrindo o nosso coração e a nossa mente para o acolhimento da palavra do Senhor. E a primeira parte da palavra de hoje nós encontramos no livro de Salmos e compartilhamos nesse momento. Salmo 118, a partir do versículo 19, aonde nós lemos o seguinte: Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isto foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e de alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Compartilhamos agora o texto do Antigo Testamento que nós encontramos no profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9 até o versículo 12 é o texto do Antigo Testamento que fala sobre o futuro rei de Israel e diz o seguinte, a palavra: Alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos, e ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro mar
e desde o rio Eufrates até os confins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso, vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Essa é a palavra de Zacarias para o dia de hoje. Seguimos compartilhando a palavra agora, vamos para o texto da epístola de hoje, que nós encontramos no livro de Filipenses. Filipenses, então, capítulo 2, versículo 5 em diante, nós temos o texto que é também o gerador do tema para a pregação de hoje. Fala assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a palavra da epístola de hoje. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Compartilhamos agora o texto do Evangelho do dia de hoje, que é o Domingo de Ramos. Nós vamos então para o Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres.
Eles criticaram a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixe essa mulher em paz. Por que é que vocês estão aborrecendo a ela? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa de Pães Sem Fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comerem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá vocês irão encontrar com um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês, no andar de cima, uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Esse é o texto do Evangelho de hoje. Nós seguimos agora com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos e amigas, nós vamos então ao texto da epístola que foi lida há pouco, de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que é onde nós encontramos a base para a nossa reflexão do dia de hoje, domingo de Ramos. Bueno, lá nós temos então a proposta do seguinte tema: identidade com Jesus. Filipenses 2,5 diz lá assim, começa dizendo: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Então esse é o desafio que a gente tem do apóstolo Paulo para a comunidade filipenses e que chega para nós hoje. Identificar-se com Cristo. Esse é um grande desafio para todos os seguidores de Cristo em todos os tempos. Tornar-se parecido com Jesus. E aí a pergunta que eu faço para você, que é o seguidor de Cristo: quanto você acha que já tem na tua caminhada de identidade com Cristo? Quanto você acha que já é parecido com Ele nesses anos que você caminha com Ele, que você faz coisas que Ele ensina, se identifica como cristão? Quais são os teus esforços para ser parecido com Jesus e para ter o mesmo pensamento que Jesus? Está achando fácil isso? Difícil? Médio? Como é que está sendo para você essa busca? Se você tem a preocupação de ter essa identidade com Ele, como é que está sendo esse movimento? Tem vontade de ficar mais parecido com Ele do que já está? Tem vontade de evoluir, de ser mais? Quais são as limitações que você encontra para isto acontecer? Quais as dificuldades que tem para você ser mais parecido com Jesus? Já pensou? Pois é, vamos então deixar essas perguntas aí na nossa mente e vamos tentar agora, olhando para o texto, buscar orientação e buscar respostas para tais perguntas. Vamos ao contexto que temos nesse texto.
A leitura que nós fizemos o culto ali anteriormente foi do versículo 5 em diante. Mas eu quero buscar com vocês um pouquinho antes do versículo 5, que é no versículo 1. Vamos aproveitar o versículo 1, 2, 3 e 4, que é o contexto desse texto, que nos ajuda a compreender melhor aquilo que Paulo está falando ali do versículo 5 em diante. Então, lá em cima, no versículo 1, capítulo 2, ele diz assim, ó, por estarem unidos com Jesus, vocês são fortes. Veja, aqui começa a introdução desse pensamento. Por estarem unidos com Jesus, Paulo parte desse princípio, vocês são fortes. Então está querendo ser parecido, está querendo pensar como Cristo, você é forte para isso, porque você está unido com Ele. Isto é animador. Já temos um bom começo, porque não precisamos ficar sozinhos, tentando sozinhos, e tampouco buscar Jesus sozinhos, nós já estamos unidos com Ele. Isso já foi um ato divino. E aí perguntamos, mas quando foi que isso aconteceu? E eu acredito que você já tem a resposta aí na sua cabeça, direitinho. Foi mesmo lá, bem lá, no dia do teu batismo. Lá você foi unido com Cristo, pela água e pela palavra no batismo, quando o pastor lá disse para ti que o Senhor te guarde desde a entrada até a saída. Está unido com Cristo. Agora que Deus te guarde e te preserve nesse caminho todo, para você ter tempo, oportunidade e chance de ficar parecido com Cristo durante toda a tua vida, desde a entrada até a saída. E aí a gente vai estar unido com Cristo em oração, a gente vai estar unido com Cristo em comunhão, em confissão e em perdão. Essas são as diferentes áreas nas quais nós vamos ampliando a nossa comunhão com Cristo e a nossa semelhança com Cristo. E aí ele diz o seguinte, ele continua dizendo assim, ó, e o amor de Deus os anima, o apóstolo Paulo diz. E essa palavra anima, ela é bem importante dentro desse contexto, que ela tem a ver com alma, tem a ver com ânimo, tem a ver com vitalidade, com vigor, com coisa ativa, com dinâmica. E é isso que ele diz assim, o amor de Deus, ele é o motivador, ele é a força motriz de tudo aquilo que vocês estão fazendo, desejando, querendo fazer para se tornarem parecidos com Cristo. Vocês têm uma força interior que é da presença de Deus que anima vocês, que dá ânimo para isso. Porque vocês participam do Espírito de Deus. E de fato, quando nós fomos batizados em nome do Pai, em nome deste Cristo que queremos ser parecidos e em nome do Espírito Santo, que é a nossa força motivadora. A força de Deus através do Espírito Santo. Nós estamos habilitados pelo Espírito Santo em Jesus para sermos parecidos com Ele. Então, essa é a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade ela está centrada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E aí, nas três instâncias, nós temos dinâmica de força e poder. Nós estamos unidos a isto. Esse é o nosso poder, essa é a nossa força. E então, por isso o apóstolo Paulo diz, vocês são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Por causa dessa presença de Deus, vocês conseguem ser isso. Vocês conseguem desenvolver essas habilidades de bondade e misericórdia uns com os outros, porque Deus está em vocês. É só abrir espaço e procurar esse Deus. Essas são as qualidades que nós já temos, já ganhamos lá na nossa união com Cristo. A qualidade que Deus já deu para nós. Pelo simples fato de nós estarmos unidos com Cristo, nós já temos isso, já é um ganho imediato que a gente tem. Já temos aí, digamos assim, a mola propulsora da nossa busca de crescimento e desenvolvimento para nos tornarmos parecidos com Cristo. Bondade e misericórdia já vem junto na instalação da fé. Quando a gente recebe a fé, já recebe com isso. Por estarem unidos com Cristo, diz Paulo, vocês já têm isso. Então, essas são as qualidades, né, que nós temos aí já ganhas pelo simples fato de a gente estar com Cristo. Isso tudo agora, que já está pronto, só precisa ser assumido. Não precisa ser inventado, criado, buscado ou refeito. É só assumir. Deus já colocou aí. Agora a gente procura um pouco dentro da nossa própria dinâmica de espiritualidade, nas nossas reflexões, a gente vai buscar essa força que está dentro de nós, porque Deus já nos conectou a ela, já está pronto. Todos somos capazes. Nós não precisamos aprender, agora só temos que desenvolver. Olha que maravilha isso. Deus já coloca a gente assim no trecho, já embalado, já andando, como se Deus tivesse dado aquela empurrada
e a gente vai embora agora, a gente já está funcionando, não vai precisar pegar no tranco, né? A nossa união com Cristo, ela nos atribui essas qualidades. O simples fato de estarmos unidos com Cristo. Então, este é o DNA da nossa fé. Aí está a origem e a identidade da nossa fé. Assim é a nossa fé. Isso é o que aconteceu com você e comigo desde o dia que nós fomos batizados. Vem já junto no nosso HD interno. Pronto. Só ser assumido. Talvez o que a gente precise, de repente, é colocar um SSD para ver se a gente consegue acelerar um pouco algumas coisas dentro de nós. Vivenciar um pouco mais aquilo que já está pronto dentro de nós. Então precisamos pedir que Deus nos dê essa dinâmica do Espírito, nos movimente. Precisamos estar atentos ao que temos à nossa volta de oportunidades, e Deus nos dá muitas oportunidades. Aqui na igreja nós temos várias oportunidades, a gente não pode chegar só para sentar e ouvir, a gente tem que de repente procurar e olhar um pouco para ver no que eu posso atuar, no que eu posso participar, o que eu posso fazer, como é que eu posso colaborar para o bem desse povo que está aqui dentro da igreja, para o bem desses que eu vou encontrando na rua, no caminho, para o bem dos meus colegas de trabalho, para o bem dos meus colegas de aula. Como é que eu posso ser ativo na fé? Como é que eu posso ser dinâmico no amor, na compreensão e na bondade? Buscar espaços, procurar isso, que as coisas estão por aí, precisa olhar para elas. E é o que Paulo pede. Paulo pede lá no versículo 2, eu peço que vocês me deem a grande satisfação de viverem em harmonia. Esse é o pedido. Essa harmonia é um tipo de vida que Paulo está dizendo para nós. É isso que eu quero de vocês, viver, dar vida àquilo que está dentro de nós, pelo fato de nós estarmos unidos com Cristo. Isso precisa aparecer agora. E eu quero que isso apareça. Eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho essa identidade com Cristo. É colocar em circulação os dons que a gente tem. É buscar o movimento da fé. É acelerar o processo de vida cristã para que o mundo conheça através de nós. Então, agindo assim, vivendo assim, pensando assim e assumindo assim a nossa fé, nós estamos ficando parecidos com Cristo. Essa é a ideia que Paulo está ajudando a gente a desenvolver. Então, veja que não é um processo tão complicado, então. Daí o Paulo vai falar sobre uma semelhança. Ele vai falar de uma semelhança de índole. Agora, no versículo 13 ele diz, não façam nada por interesse pessoal. Para serem parecidos com Cristo, isso precisa ser levado em conta. Nada por interesse pessoal ou desejo de receber elogios. Nada de soberba, nada de vaidade, nada de arrogância. Isso não combina com a fé. Não está de acordo, não vai ficar parecido com Cristo. Então, desista disso. Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a si mesmo, diz Paulo. Esse é o caminho da semelhança com Cristo. E isso é índole. É índole. Se a gente for buscar uma definição de índole no dicionário, por exemplo, nós vamos encontrar a seguinte definição. O conjunto de traços e qualidades inerentes ao indivíduo desde o seu nascimento, caráter, inclinação e temperamento. E nós desde o nascimento, e nós nascemos e já fomos batizados. Então já tem uma ação direta na nossa índole pelo batismo, por estarmos já ali sendo unidos com Cristo. Já vai se desenvolver com a gente essas habilidades da fé. Essas características estão em nós, então, desde muito cedo. E isso é o que Deus espera que a gente desenvolva, né? Essa é a nossa índole, por atribuição com Jesus, a índole da fé, a índole da identidade de fé com Jesus Cristo. Aí no versículo 4, Paulo vai dizer assim, ó, que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os de outros. Ou seja, não esteja centrado apenas naquilo que você acha interessante, bom ou não. Mas tenha uma visão periférica, enxergue um pouco para a sua volta. Veja que você não está sozinho, que tem outras pessoas que estão contigo aí. Se você está sentado na tua sala hoje aí, você provavelmente está olhando aqui para o celular ou para o computador comigo, mas deve estar enxergando na sua volta um monte de outra coisa, além desse celular que você está olhando aí. Pessoas que circulam, elas existem, elas estão aí. A gente enxerga essas pessoas, elas estão à volta. Então essa é a ideia, sai um pouco desse foco de exclusividade, só aquilo que te interessa, e veja que tem outras coisas à volta que poderão ser interessantes também.
Então, que ninguém procure somente seus próprios interesses, é o que o Paulo está dizendo. Não centrar-se apenas em si, mas ter essa visão da existência alheia. Tem mais alguém que está existindo contigo. No teu casamento, tem mais alguém que está existindo contigo. Na tua relação de pais e filhos, tem mais alguém que está existindo contigo aí dentro de casa. E aí você vai para a casa de um parente, amigo, vizinho, lá você vai ver que tem bem mais gente. Mas se você está sentado dentro de uma igreja, você vai ver que tem um povão do teu lado aí. E assim por diante. Então essa visão periférica, o apóstolo Paulo diz assim, isto é preciso ser enxergado. É o que Cristo fazia. Cristo enxergava as pessoas, Cristo via as pessoas, se interessava, se importava com elas, chamava elas para o lado dele, atendia a elas, percebia quando elas estavam com sede, com fome, com frio, com medo, enfim. E assim ele foi atendendo as pessoas, porque ele percebia, ele tinha sensibilidade existencial. E isso é o que Deus espera de cada um de nós, ter essa sensibilidade como perspectiva, ter interesse no olhar para o próximo e ter uma sensibilidade panorâmica de poder ver que não estamos sozinhos, não é só nós que estamos nesse mundo, não é só o que nos interessa, o que nos faz bem, que deveria nos interessar, mas deveríamos ter preocupação com o bem-estar alheio também. Paulo fala isso para ser parecido com Cristo. Daí ele vem no versículo 5 agora, que é onde ele faz esse fechamento, tenham o mesmo modo de Jesus pensar. Esse era o modo de Jesus pensar, que ele descreveu no versículo 1, 2, 3, 4 e agora no 5. Daí, no 6, ele vai ampliar um pouco agora, para completar o pensamento, dizendo assim, Jesus tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Olha que interessante esse pensamento. Para ser parecido com Ele tem que ser assim. Ou seja, deixa Deus ser Deus em tua vida. Eu não quero ser Deus e comandar a minha vida sozinho. Eu cuido da minha vida e eu não deixo Deus, eu não quero saber de Deus na minha vida, eu não quero interferência de pensamento de Deus, de religião, de igreja. Essa seria, desvinculou, não está mais parecido com Cristo. Que Cristo estava vinculado com o Pai e deixava o Pai ser Pai. Aceitava a vontade do Pai, se submetia em humildade a essa vontade do Pai. Ter as coisas da vida, as coisas na nossa vida harmonizadas de uma forma que pertençamos a Deus ainda, né? E saber o que pertence a Deus, de tomar decisões, escolhas em nosso favor, nos sujeitarmos à vontade de Deus, nos resignarmos à vontade de Deus e não desanimarmos e não nos encolhermos, porque não é do jeito que a gente quer. Dizer como Jesus ensinou lá no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Antes a tua do que a minha. Esse era o pensamento de Jesus. Deixar Deus ser Deus na vida da gente. Precisamos aceitar essa presença de Deus, como Cristo aceitou. Daí no versículo 7, ele vai dizer assim, Jesus abriu mão de tudo que era seu, se tornando servo, igual aos seres humanos. Então, essa determinação de Jesus, né? Essa resignação, essa resiliência de Jesus de se entregar para o projeto que Deus tinha mandado para ele fazer. Flexibilidade, desprendimento, despojamento, confiança, segurança. Eu sei que estou na mão de Deus, então segure na mão de Deus e vai e deixa Deus conduzir o barco, porque é de Deus o comando da vida da gente. Isto é pensar como Cristo pensou. E aí no 8 ele diz assim, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E nós sabemos que foi de fato esse o caminho dessa humildade, dessa obediência, dessa entrega, mesmo que muitas vezes ele não compreendesse isso. Por exemplo, quando ele diz, afasta de mim esse cálice, ele está lá não muito conformado, mas ele teve paciência de esperar. Ou quando ele diz, né, por que me abandonaste, estou sozinho? E ele também está resignado lá, mas ele não desiste de estar com Deus, tanto que as palavras finais dele foram, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E deixa Deus ser Deus. Deixa Deus comandar agora. Se entrega na mão de Deus e deixa. E o que Deus fez com esse Cristo? Cansado, sofrido, abatido, humilhado, desgastado. O que Deus faz com ele? O toma nos braços e o leva até o túmulo para depois abrir o túmulo e deixá-lo sair vivo de lá. Concede-lhe a vida de novo. E esse é o resultado dessa vida que Cristo teve. Se você quer esse resultado na sua vida também,
tem que pensar como Cristo pensou. Agir como Ele agia, viver como Ele vivia, sentir como Ele sentia. Aceitar o caminho de Deus e entregar-se confiante aos caminhos do Senhor. Essa disponibilidade de Jesus levou Jesus a ser aprovado como rei, como sacerdote e ressuscitado no último dia. E daí no versículo 9, Paulo diz assim: e recebeu a mais alta honra, o nome que é mais importante do que todos os nomes. Nós também receberemos a mais alta honra, a honra de podermos sentar ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se nossos pensamentos forem parecidos com Cristo, se pensarmos como Cristo pensou. Então fica aí o desafio para esse domingo de Ramos. Estamos entrando agora na Semana Santa. Vamos ter a oportunidade de refletirmos bastante, muitas reflexões nessa semana, evidenciando atitudes de Cristo que nós precisamos, de repente, assimilar como pensamento nosso também, para que a gente possa, lá na Páscoa, celebrar a vida que Deus deixa para todos nós. Uma boa semana, uma abençoada Semana Santa para você e para todos nós. Amém. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a cruz do sofrimento, abraça a cruz na qual Jesus morreu para nos salvar, E teu sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno que Cristo tem para dar. Abraço amor, o amor que a cruz exige, se une a quem sofreu a tua dor, recebe dele misericórdia e graça, e pede com que faça de ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade, faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Abraça a vida que vem da morte, vem ver por onde Cristo andou por nós, pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova, quer vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade, faz-nos sentir o Espírito do amor que agora nos invade.
Muito bem, amigos, vamos lembrar aí aniversariantes da semana, para quem nós queremos desejar alegria, paz, bondade da parte de Deus. E nós lembramos aí no dia 21, aniversário da Denise Silva Bopsin, dia 22, aniversário da Ângela Aidan e dia 23, aniversário da Ana Carolina Aidan. Então, para vocês, o nosso abraço, eu desejo que Deus esteja presente, fortaleça vocês e ilumine o caminho de cada uma para que tenham paz, amor e bondade da parte de Deus. Nós também queremos lembrar nesse momento algumas situações especiais envolvendo as pessoas da nossa comunidade. Vamos aí agradecendo com a dona Norma Wurzel, que já está também de alta hospitalar, passou por um processo de cuidado especial no hospital, mas já está bem em casa. Seguimos orando também pela dona Elza Krebs, que também teve um período de internação, mas já está em casa. Seguimos orando pelo Irno também, que está ainda se recuperando de uma pneumonia bem grave. Oramos pelo Vladimir Praz, que continua também em tratamento bem intensivo. Seguimos orando pelo Ramírez e pela Silvia, como sempre fazemos, desejando para vocês também a paz, amor e a bondade de Deus. Lembrando uma amiga minha aqui da comunidade anterior, aqui lá de Joinville, que sofreu um acidente, teve uma fratura bem séria, está esperando uma cirurgia. Pedir que Deus esteja presente também lá com ela e possa ajudá-la na sua recuperação. Um outro amigo meu que também sofreu um acidente quebrando o tornozelo, que também está esperando uma cirurgia, que Deus também esteja presente aí contigo, meu querido amigo Dorda, que Deus esteja presente aí te abençoando também e possa fazer para ti também um momento especial de conhecimento da graça, do amor e da providência divina na tua vida. E por esses, então, é que nós queremos neste momento levar nossas mãos em oração, pedindo a graça, a paz e a bondade de Deus para todos nós. E, porventura, alguém mais que eu não tenha lembrado agora, não tenha conhecimento, que Deus esteja presente no caminho de todos aqueles que, de uma ou de outra forma, precisam um olhar especial neste momento de cuidado da parte de Deus. Que vocês recebam da parte de Deus o cuidado dos seus santos anjos também. Então, nós vamos agora em oração ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai do céu, obrigado pela Tua presença na vida de cada um de nós, especialmente quando celebramos mais um aniversário, completando alegrias, paz, bondade na nossa vida e também a Tua presença para os momentos difíceis que às vezes aparecem no caminho de cada um de nós. Pedimos que Tu estendas a Tua mão sobre os aniversariantes dessa semana, permitindo a elas sentirem essa Tua presença amorosa, cuidadora e paternal, que assim com a Tua ajuda possam encontrar caminhos seguros, possam encontrar felicidades, paz, alegria e tenham muitos anos de vida. Aos que estão em saúde, em dificuldades na sua saúde, nós pedimos também a Tua bênção, a Tua paz, pedimos que Tu estendas a Tua mão protegendo as pessoas, dando a elas boa oportunidade de recuperação da sua saúde, colocando ao lado delas bons médicos, bons enfermeiros que possam atender às necessidades com interesse, dedicação e atenção, possa colocar ao lado delas familiares que amam, que protegem, que cuidam, que dão condições para a recuperação. Que assim, através desses cuidados de família e dos Teus cuidados especiais, as pessoas possam ir se recuperando, possam ir conquistando melhor qualidade de vida e encontrando felicidade, tranquilidade e paz para o seu coração, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual também. Assim, ó Deus, nós encomendamos às Tuas mãos todos aqueles que necessitam do Teu olhar especial de uma forma, digamos assim, mais direcionada nesse tempo presente. Pedimos que abençoe a todos nós nessa semana que estamos iniciando, a Semana Santa, em que olhamos de uma forma especial para os sofrimentos de Cristo, Sua morte e ressurreição, que possamos ter um olhar de fé, de curiosidade, de interesse, de dedicação para esta cena que Tu fazes passar em nossas mentes mais uma vez. E assim possamos sair fortalecidos dessa semana, na certeza da vida, da vitória, da ressurreição de que Cristo conquista para cada um de nós. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.